Ô, gente, aqui esse capítulo aqui, bem-aventurados que têm o coração puro. Então, nesse item aqui, deixai vir as minhas criancinhas, que foi escrito pelo João, o evangelista. Olha bem, gente, essa questão aqui do que o Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas. Na realidade, ele estava falando o quê? Ele falando, deixai vir as minhas pessoas humildes e simples. Simples de coração. Porque vocês vejam, por exemplo, o Cristo, quando ele foi buscar os discípulos para levar a boa nova, que é o Evangelho, vocês viram o Cristo procurar doutores da lei? Algum doutor da lei lá do Sinédrio, alguma coisa? Algum fariseu? Algum levita? Não. Ele foi buscar o quê? Pescadores, pessoas simples, pessoas do povo. Tá certo? Por quê? Porque ele sabia de antemão que se ele fosse buscar gente estudada, porque você vê esse pessoal que foi discípulo do Cristo, tirando aí o Mateus, que era coletor de impostos, que sabia ler e escrever. Os outros todos eram analfabetos. O Zaqueu também sabia ler tudo, mas o resto era analfabeto. Eles podem ter aprendido a escrever depois que eles foram dados como apóstolos, depois da desencarnação do Cristo. Então, quer dizer, o Cristo ele buscou essas pessoas humildes, simples. Por quê? Porque se fosse chamar esse pessoal mais estudado, você sabe o que teria acontecido com o Evangelho, gente? Não teria passado da soleira da porta lá, não ia sair pela porta. Porque eles iam criar tanto entrave, tanto lero-lero, tanto mimimi. Olha bem, essa palavra mimimi a gente tem, né? Eles iam criar tanta obstáculo, mas isso não combina com a lei, isso não combina com aquilo, não, eu não penso dessa forma. Então, quer dizer, o Cristo ele procurou gente simples, humilde, para poder trabalhar, para poder passar o recado. E você vê o trabalho que esses discípulos, que depois se tornaram apóstolos, fizeram, trabalho maravilhoso. Você vê o próprio João aqui, o João era, vamos dizer assim, era primo do Cristo. E era menino na época, que ele não chegou nem a ser discípulo também. O João também não foi discípulo do Cristo. Ele foi apóstolo depois. Porque na época o João ele era o quê? Era um menino, um pré-adolescente. Tá certo? Aliás, um dos que tiveram coragem, junto com a mãe dele, de ir lá no pé da cruz. Ver o Cristo lá no momento da desencarnação. Porque os outros tudo correram. Correram tudo igual coelho. Tá certo? Para esconder. E depois que o Cristo desencarnou, foi procurar lá a turma, lá os discípulos. E aí ele se materializou. E chegou para os discípulos, eles estavam todos cheios lá, tudo chateado, com culpa, que é a coisa toda. Aí o Cristo falou para eles, tranquilizou ele, gente, não precisa sentir culpa não. Se vocês não tivessem fugido, não ia ter ninguém para levar a boa nova para lugar nenhum. Vocês iam ser crucificados do meu lado. Então, quer dizer, está tudo certo. Quer dizer, são pessoas simples, tá? E essas criancinhas que o Cristo falou, simbolizam o quê? A simplicidade e a humildade de coração. Quer dizer, a simplicidade é o contrário do complexo, da complexidade. Quer dizer, da complicação. Tá certo? Então, quer dizer, quando fala em deixar vir as minhas criancinhas, é isso. O Cristo queria gente o quê? Simples, para poder escutar. Porque ele sabia muito bem que as pessoas mais orgulhosas, arrogantes e até estudadas na época, eles não iam ter paciência de escutar o Cristo falando. A hora que ele começasse a falar lá através de parábolas, eles iam começar a interromper ele. Não é isso não, gente, que bobagem é essa, que parábola é essa? Então, quer dizer, o Cristo ele buscou essas pessoas para quê? Para poder levar o Evangelho. E você vê que todos esses apóstolos, depois, quando eles começaram a pregar o Evangelho de Jesus, todos eles tiveram êxito. Olha bem. E o êxito está marcado o quê? Porque o calendário nosso foi dividido antes e depois do Cristo. Você vê a importância desse pessoal que trouxe o Evangelho para nós. Está tudo aqui, ó. Tá escrito. Então, quer dizer, deu certo. O Cristo ele foi sábio quando escolheu aqueles apóstolos
simples, e na época que ele escolheu eram pessoas ignorantes, tá? Mas ignorantes do quê? De um saber acadêmico para a época. Mas naturalmente aqueles espíritos que eram os discípulos, que eram simples, humildes e até ignorantes, eram espíritos naturalmente superiores, tá? Que estavam ali encarnados para quê? Para poder auxiliar o Cristo nesse trabalho hercúleo e gigantesco que foi a divulgação do cristianismo nos primeiros séculos. Tá certo? Então isso é muito bonito, tá? Então para a gente lembrar isso, que para a gente aprender, a gente tem que se colocar na posição de aprendiz. E para a gente se colocar na posição de aprendiz, a gente tem que ter o quê? Simplicidade e humildade. Porque quem é arrogante e orgulhoso nunca vai achar que precisa aprender nada. Fala, não, já sei tudo. Tá? Uma vez eu tinha um professor meu, que aí nós fomos conversar com ele, falar, não, mas o que o senhor acha disso, dessa ideia, dessa tese nova? Ele falou, não, o que eu tinha que aprender na vida eu já aprendi, eu não quero aprender mais nada. Quer dizer, arrogância, né? Então, quer dizer, então Cristo ele soube escolher muito bem essas pessoas mais simples, tá? Para poder o quê? Levar essa mensagem gigantesca que é a mensagem do Evangelho. E eles conseguiram, tá? Aí vocês falam, ah, mas o Paulo ele era estudado, era fariseu, tudo. Gente, mas o Paulo não chegou nem a conhecer o Cristo, tá? E ele teve um chamado, e aí ele mudou completamente de vida, tá? Aquele Paulo orgulhoso, arrogante, ele se transformou num Paulo humilde e simples, para poder levar o Evangelho, e levou com sucesso. Porque para ter sucesso na vida, gente, a gente tem que ter simplicidade e humildade. Arrogância e orgulho não leva nada a lugar nenhum. Ninguém chega a lugar nenhum com arrogância e com orgulho. Então nós vamos passar aqui para o Anderson, dar continuidade. Boa noite a todos.